É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto que é muito caro para a gente aqui no nosso grupo de pesquisa, tá? Então, espero poder atender aí as expectativas da audiência. Bom, já fui apresentado, eu não vou repetir. Falar um pouquinho sobre fibromialgia, né? Nós temos uma taxa de prevalência relativamente alta, né, em outros países, maior inclusive em outros países do que no Brasil. Entretanto, se nós formos considerar o último censo aqui no nosso país, nós temos aproximadamente 4.280.000 pessoas que hoje sofrem com fibromialgia. Então, é uma população bastante significativa e que, do ponto de vista financeiro, do peso financeiro para o nosso Sistema Único de Saúde, a conta realmente não vai fechar em alguns anos. Nós temos um custo estimado de aproximadamente entre $1.250 até $1.750. Perdão, entre 1.750 a 35 mil, e outras literaturas trazem de 1.250 a 8.504 dólares. Traduzindo isso, por ano, por paciente, seria em torno de R$ 6.000 até R$ 175.000 por paciente, por ano. E se a gente for olhar, né, multiplicar isso pela quantidade de fibromialgicos que nós temos hoje, nós vamos ter um gasto estimado entre 26 bilhões até 75 bilhões. Então, a conta realmente não vai fechar para a gente poder tratar esses pacientes. Isso significa que nós precisamos de outras alternativas de abordagem, de manejo desses pacientes, para que nós consigamos dar conta dessa demanda que tende a aumentar com o aumento também populacional. Pois bem, fibromialgia, os sintomas principais, eles correspondem à fadiga, né, uma fadiga generalizada do paciente, física e mental. A gente chama essa fadiga mental de brain fog também, então um paciente que ele tem muita dificuldade em funções executivas, como tomada de decisão, memória, atenção, foco. Então, um paciente que realmente ele carece muito de funções executivas nesse sentido. É um paciente que tende a desenvolver também sintomas depressivos, se não a depressão propriamente dita, inclusive com piora do quadro a partir dos sintomas depressivos, né? Então, os sintomas cognitivos, eles também vão ocasionar uma piora dos sintomas físicos nesse paciente. Há uma ligação muito grande entre os componentes psicossomáticos aí. Ele também apresenta dor generalizada, normalmente a dor é mais localizada nos músculos e menos nas articulações, mas também existem apresentações de dores articulares, e normalmente apresentam também alguns problemas digestivos. Já existem alguns trabalhos mostrando que eles apresentam também alguma alteração da microbiota intestinal, né? Então uma desbiose nesses pacientes, o que fatalmente vai culminar em problemas também na produção de neurotransmissores e também na neuroproteção desse paciente. Nós não temos causas totalmente definidas, mas sim fatores predisponentes e fatores também agravantes que esses pacientes podem apresentar. Entre eles, alguns dos principais, a disfunção mitocondrial, essa nós vamos falar um pouco hoje, distúrbios associados ao sono, né, como parassonias, como a insônia, como a apneia do sono. Então, são pacientes que realmente sofrem muito com distúrbios do sono, e é inclusive uma das linhas de investigação que nós temos hoje aqui no nosso grupo de pesquisa. Alguns fatores genéticos não são determinantes, mas predisponentes também. Infecções virais, doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, estresse emocional e psicológico, esse também muito associado à questão de depressão e ansiedade desses pacientes, desequilíbrios hormonais e também de neurotransmissores, o que tem uma relação muito direta com os problemas não só cognitivos, mas também problemas digestivos, sedentarismo. E um dos componentes que a gente prescreve muito aos esses pacientes é justamente a atividade física orientada, principalmente atividade aeróbica, e também disfunção autonômica, que nós também vamos mencionar aqui durante a nossa fala. Bom, então, primeiro dos componentes é a disfunção mitocondrial. Então, quando nós falamos em mitocôndria, a mitocôndria é a casa de energia, é a nossa central de força da célula. Então, sem a mitocôndria, né, nós não temos como produzir energia, como quebrar, degradar a glicose e produzir no final do processo da respiração celular o ATP, né? Então,
o metabolismo mitocondrial ele é regido basicamente pelo estresse metabólico. Então, quando nós temos um aumento na atividade metabólica, a mitocôndria ela tende a reagir mais, produzindo mais energia em função desse estresse aumentado. O que acontece é que, normalmente, nós temos uma necessidade de substrato energético para que a mitocôndria ela possa quebrar esse substrato e, no final das contas, produzir o ATP, que é a moeda energética da célula. E para que esse carboidrato ele chegue até a mitocôndria, ele precisa primeiro passar pela membrana celular, né? Entretanto, o carboidrato, para passar pela membrana celular, ele não passa direto, né? Ao contrário dos ácidos graxos, por exemplo, que passam mais facilmente pela membrana. Ele tem que passar por uma proteína de membrana, né? Um receptor que tem ali, e que vai dar acesso à mitocôndria, né, ao carboidrato. E isso é regido pela insulina. Então, é justamente quando nós temos o aumento da glicemia, aumento do índice glicêmico, da quantidade de carboidrato no nosso sangue, nós vamos ter uma maior liberação de insulina a partir do pâncreas, que uma vez caindo da corrente sanguínea, vai atuar em nível celular, fazendo com que a proteína de membrana mude a sua conformação, dando acesso ao carboidrato à célula em si. Existe, entretanto, através desse metabolismo de quebra, né, uma sinalização através de série reativa de oxigênio, que nós conhecemos vulgarmente por radicais livres, né, que é um subproduto, por assim dizer, do metabolismo mitocondrial. Então, uma vez que nós produzimos uma quantidade adequada, ou seja, nós estamos no nosso metabolismo melhor, né, nós vamos ter aí um equilíbrio entre a entrada de carboidrato, o equilíbrio insulínico e também o processamento desse carboidrato para a produção de ATP e, obviamente, uma produção irrelevante para a célula de séries reativas de oxigênio. Entretanto, quando nós aumentamos muito o fluxo desse substrato, ou nós aumentamos muito a glicemia, o que vai acontecer é que nós vamos produzir uma quantidade muito maior de série reativa de oxigênio, né? E essa quantidade maior sinaliza para o receptor insulínico para que ele feche justamente essa entrada de carboidrato, ou seja, uma sinalização para que a insulina não mais consiga se acoplar a essa proteína de membrana, e aí nós não temos entrada mais de carboidrato. Uma vez que o carboidrato ele não entra na célula, ele fica acumulado, por assim dizer, né, no sangue. Nós temos uma alta glicêmica. Isso acontece normalmente porque a mitocôndria já está saturada, ou seja, nós temos um excesso de produção energética, ou, digamos assim, um metabolismo, um estresse metabólico muito mais alto, e a mitocôndria não está dando conta dessa quantidade de substrato que ela deveria processar. O problema é que, em longo prazo, esse aumento na glicemia, vai acontecer que esse carboidrato ele vai ser acumulado em algumas regiões específicas, né? Ele vai ser convertido em ácidos graxos ali pelo nosso fígado, e normalmente ele tem que se acumular em regiões estratégicas, normalmente na barriga, né, que nós não gostamos muito, mas o pior não é ali, né? O pior é quando ele começa a se acumular nos órgãos. Aí nós temos a famosa gordura visceral, que aumenta bastante o nosso risco cardiovascular. E o que acontece é que, quando já está saturado também nesses órgãos, ou seja, nós temos uma quantidade maior acumulada ali, esses ácidos graxos eles vão ser revertidos de novo para a célula. A diferença é que os ácidos graxos eles não precisam de receptor insulínico para poder passar pela membrana, eles passam direto. E aí eles, de novo, vão sobrecarregar a mitocôndria, que já estava em sobrecarga, produzindo cada vez mais séries reativas de oxigênio. Então aí se instala, por assim dizer, a disfunção mitocondrial. Então, a disfunção mitocondrial nada mais é do que uma perda na eficiência da cadeia de transporte de elétrons, né, e uma redução na síntese de ATP. Então, nós perdemos muito a capacidade de produção de ATP e muitos artigos, aqui está desconfigurado, não sei porque que desconfigurou aqui, mas enfim, né, a imagem aqui. Mas aqui atrás a gente está vendo uma série de artigos mostrando já esse link entre a disfunção mitocondrial, ou essa perda dessa característica
de produção energética eficiente, né, por parte da mitocôndria, em diversas patologias, diversas desordens. São patologias neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, Huntington, ELA, esclerose lateral amiotrófica, também como doenças metabólicas, como diabetes, síndrome metabólica, esclerose múltipla, doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, doenças do neurodesenvolvimento, como transtorno do espectro autista, e por aí vai, além de alguma neuropsiquiátrica, como esquizofrenia, mais especificamente hoje nós vamos falar sobre a fibromialgia. Então, a fibromialgia também está nesse grupo de patologias que envolvem a disfunção mitocondrial per se. Bom, o que acontece lá na mitocôndria é que, uma vez que nós temos uma deficiência mitocondrial, essa deficiência normalmente ela é detectada em 2 pontos específicos. Uma é na coenzima Q10, que faz o transporte de elétrons entre o complexo 1 e o complexo 3, e também no citocromo C oxidase, que faz o transporte de elétrons aí, do complexo 3 para o complexo 4. E se a gente lembrar lá da cadeia respiratória, cada vez que a gente transporta elétrons, nós permitimos a entrada de prótons, né, na intermembrana, espaço intermembrana, e no final das contas, o que vai acontecer é que esses prótons vão sair pelo complexo 5, pela ATP sintetase, ou ATP sintase, e essa saída faz com que haja aí a conversão do ADP em ATP de forma até meio mecânica mesmo, juntando o fósforo inativo com o ADP, e aí nós produzimos uma molécula aí de energia, certo? Então, caso nós tenhamos uma falha nesse transporte pela coenzima Q10 ou pelo citocromo C oxidase, nós não levamos uma quantidade suficiente de prótons para o espaço intermembrana, e consequentemente esses prótons não saem pelo complexo 5 e nós não vamos ter essa conversão do ADP em ATP, então vamos ter uma deficiência de produção energética por parte da mitocôndria, é o que acontece. Então, como a gente vai minimizar isso aí, né? Bom, não é uma abordagem simples, né? Não é uma abordagem, digamos assim, única. Nós precisamos ter uma abordagem multimodal para que nós tenhamos aí uma eficiência no tratamento desses pacientes. Primariamente, nós vamos ter que prescrever para esses pacientes exercício físico. Isso dá ao profissional de educação física e ao fisioterapeuta uma responsabilidade muito grande sobre esse paciente, porque são os que vão conduzir, digamos assim, esse tratamento por atividade física orientada. Mas isso não é suficiente, nós precisamos também de alguma modificação no que se refere à dieta desse paciente, e diga-se de passagem, a dieta mediterrânea já tem sido estudada constantemente, né? A gente já sabe sobre isso, consumo de peixes, principalmente peixe de água fria, por causa da quantidade de ômega 3, também de vegetais e também de azeite de oliva extra virgem. Então, no caso do azeite de oliva, por causa do ácido linoleico, que é um potente antineuroinflamatório. O jejum intermitente também pode ser uma via interessante. Existem alguns estudos que estão demonstrando que pelo menos 18 horas de jejum intermitente, então o paciente ele é recomendado que pare de se alimentar às 6 horas da tarde e volte a se alimentar somente no outro dia às 12 horas, então ele vai pular o café da manhã e vai ficar só com o almoço em diante, né? Esse jejum intermitente, ele faz com que nós, digamos assim, de certa forma, esgotemos essas reservas excessivas energéticas que nós estamos mantendo aí, tanto a nossa panícula adiposo, nas nossas vísceras e também no nosso sangue. Então, é um potente aliado aí que pode estar demonstrando com os estudos mais recentes que realmente é interessante que a gente implemente para os nossos pacientes. Por fim, eu vou falar agora da neuromodulação logo em seguida. Por fim, também uma suplementação, né? A suplementação especificamente com coenzima Q10, como eu mencionei para vocês, a coenzima Q10 ele é um componente importante na disfunção mitocondrial, e também é importante no metabolismo de glicose que nós temos aí por parte da mitocôndria. Então é bem interessante que a gente faça essa suplementação, não só com a enzima Q10, mas outros neuroprotetores também. Bom, falando um pouco da neuromodulação, então. Bom, neuromodulação se refere a qualquer procedimento terapêutico que a gente faça, né? E aí eu estou falando de terapia, não estou falando de neuromodulação semanticamente, porque semanticamente
vocês agora estão neuromodulando, eu estou neuromodulando, porque eu estou ativando redes neurais, vocês também, e, consequentemente, fortalecendo algumas conexões entre neurônios, e isso, fatalmente, no longo prazo, vai gerar um aprendizado, vai gerar memória, ok, a gente espera que sim, pelo menos. Então, neuromodulação, semanticamente, qualquer procedimento que a gente faça, que faça uma ativação neuronal, é neuromodulação. Mas, do ponto de vista terapêutico, é a inserção de qualquer estímulo que nós empregamos, né, com fins terapêuticos, com fins de melhora de sintomas do nosso paciente. E uma das modalidades para a fibromialgia que nós temos bastante indicação hoje é a fotobiomodulação. Então, a fotobiomodulação, ela trabalha com diferentes espectros da luz, né, variando do infravermelho até o vermelho próximo, né, que a gente tem. Então, algumas faixas, e dependendo da faixa que nós utilizamos, nós vamos ter mais ou menos penetração dessa luminosidade ali no nosso tecido. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui na imagem que a luz infravermelha, por exemplo, de 810 a 940, ela tem uma penetração de até 4 a 5 centímetros abaixo da pele, inclusive passando ossos, né? Então a gente consegue fazer neuromodulação, por exemplo, fotobiomodulação transcraniana. Já quando a gente utiliza uma luz vermelha, como por exemplo 650 nanômetros, nós vamos ter uma diminuição dessa penetração, né? Então, o comprimento de onda ele determina o quanto que essa luz vai penetrar. Diferentemente, nós temos outros gráficos aqui à sua direita no slide, mostrando que aqui a gente tem, na verdade, quais são os componentes que vão ser afetados por essa radiação, né? Então, existem componentes que são cromóforos, né? Então eles vão, digamos assim, serem mais afetados. A gente tem o citocromo C oxidase, que está dentro da mitocôndria, é aquele que a gente falou, aquela proteína que faz o transporte de elétrons também, a segunda proteína que faz o transporte de elétrons. Nós temos água também, a própria hemoglobina, ela é afetada também pela luz. Então, dependendo do espectro que você utiliza e da potência que você utiliza, você vai afetar mais ou menos aqueles cromóforos ali, tá? Bom, os mecanismos celulares que vão atuar aí para corrigir a disfunção mitocondrial, então o nosso foco aqui seria afetar justamente o citocromo C oxidase, uma vez que a gente irradia o nosso paciente, a gente está afetando a mitocôndria dentro da célula e também as mitocôndrias que estão dispersas no sangue. E essas mitocôndrias dispersas no sangue, elas são mitocôndrias funcionais, tá? Então, uma vez que a gente consegue atingir essas mitocôndrias, nós temos algumas reações que vão acontecer, eu não vou me deter tanto aqui nessas reações, mas apenas no processo e também no resultado final, no desfecho final, que a fotobiomodulação ocasiona a partir dessa irradiação. Então, a gente consegue produzir óxido nítrico, né, que é um potente vasodilatador. Então, uma vez que a gente irradia a mitocôndria, um dos subprodutos é o óxido nítrico, isso vai fazer vasodilatação, isso significa que nós vamos fazer chegar mais sangue naquela região onde nós estamos irradiando. Nós temos também um aumento na produção da série reativa de oxigênio, que desencadeia uma série de outros processos para fazer com que haja uma atenuação no processo de neuroinflamação, que é muito benéfico também em patologias que têm esse componente neuroinflamatório. Por fim, uma maior produção de energia e uma maior síntese de ATP nessa célula, né, o que vai fatalmente, no final das contas, aumentar o turnover, a taxa de renovação tecidual ali daquele local onde a gente está irradiando. Um outro componente que foi estudado recentemente é justamente o efeito da luminosidade nas camadas de água interfaciais nanoscópicas, que são barreiras, né, que acontecem ali justamente nas membranas fosfolipídicas, como, por exemplo, a membrana da mitocôndria e também da membrana plasmática celular, é que quando se aplica uma determinada luminosidade, você desorganiza essas camadas nanoscópicas de água e facilita a penetração de substâncias. Então, aumenta-se a permeabilidade da membrana quando você faz a fotobiomodulação e, fatalmente, isso ocasiona maior passagem de íons pela membrana, fazendo com que haja também uma maior síntese de ATP no final das contas. Então, um artigo bem interessante, né, e ele fala justamente sobre isso. Bom, algumas modalidades de fotobiomodulação que a gente conhece hoje, a gente tem a principal, que seria a fotobiomodulação do corpo inteiro,
onde a pessoa ela entra nesse compartimento aí, né, que parece uma câmara de bronzeamento artificial, e na verdade é uma irradiação de LEDs, tanto de infravermelho quanto de vermelho, e esse paciente ele recebe essa irradiação no corpo inteiro, que vai atingir as mitocôndrias de um modo bastante amplo, digamos assim. Nós temos também a possibilidade de utilização de mantas, né, que a gente chama de array no inglês, que são menores, mas você pode utilizar várias delas, colocando em regiões específicas. Essas são um pouco mais acessíveis. Os equipamentos de radiação corporal, eles podem chegar até milhares, dezenas de milhares de dólares. Já uma faixa como essa vai custar, em média, R$1.000 a R$1.500 aproximadamente aqui no Brasil, né? Nós também temos, perdão, a irradiação intranasal, nós temos intraoral, fazendo sublingual, o pessoal do odonto utiliza bastante, a gente utiliza também, porque através dessa irradiação nós conseguimos irradiar o sangue que está passando ali naquelas artérias na mucosa bucal do paciente, e esse sangue tende, obviamente, subindo, né, irradiando essas artérias, ele tende a atingir o sistema nervoso central e, com isso, as mitocôndrias elas acabam por afetar a dinâmica cerebral a partir dessa irradiação também. Bom, a pergunta é, ok, tudo muito bonito, mas existem efeitos clínicos comprovados? E a resposta é sim, né? Esse é um estudo controlado, randomizado, por placebo, onde foi feito com 90 fibromialgicos, utilizando um equipamento específico. 45 receberam a sham, que é uma estimulação simulada, e os outros 45 receberam estimulação real. E a gente percebe uma melhora tanto na dor do paciente, como também percebemos uma melhora na qualidade de vida desse paciente, nos sintomas da própria fibromialgia aqui, com uma magnitude maior para o grupo que recebeu a fotobiomodulação real comparativamente à simulada. Então, sim, o efeito ele existe. Outro estudo também, com outro equipamento, um pouco mais barato, utilizando 160 pacientes, dividindo em 4 grupos diferentes, onde foi feita a fotobiomodulação sozinha e a fotobiomodulação com exercício e também os grupos controle, né? O grupo controle que não fez nada e o grupo que fez o exercício, controles negativos e positivos. Então, o que a gente teve aqui é uma mudança sempre em benefício da associação do exercício com a fotobiomodulação. O que não poderia ser diferente, porque nós já falamos anteriormente que o exercício ele é muito importante para a melhoria, por assim dizer, da disfunção mitocondrial, né? Então, talvez seja a modalidade terapêutica que nós mais temos evidências científicas hoje para atuar com a disfunção mitocondrial, é justamente o exercício. Mas, quando nós utilizamos isso associado à fotobiomodulação, os resultados são ainda melhores. Então, né, como já era de se esperar aqui pela combinação desses dois fatores. Aqui um outro estudo também, triplo cego, né, randomizado também, onde se foi avaliado tanto o nível de dor do paciente durante a aplicação, em várias semanas nesses pacientes aqui, qualidade de vida e também cinesiofobia, que é um dos componentes da sensibilização central do paciente. Então, o paciente que ele tem uma evitação ao movimento, o que é um componente também importante até para a progressão da atividade física que a gente vai prescrever com ele. Então, 2 grupos aqui, um recebeu fotobiomodulação real, o outro recebeu fotobiomodulação simulada, e a gente vê gradativamente uma melhora desse paciente, tanto na questão da dor, na melhora na qualidade de vida e também uma diminuição na cinesiofobia desse paciente, o que é um efeito da fotobiomodulação de corpo inteiro. Aqui um estudo que nós estamos conduzindo aqui no nosso grupo de pesquisa, então esses são resultados preliminares, né? Nós aqui no Brasil, nós não temos a possibilidade de ter um equipamento como de corpo inteiro, porque ele vai custar aí dezenas de milhares de dólares, então as possibilidades até para o clínico, para translacionar, né, a pesquisa para o clínico são poucas, então nós optamos fazer alguma coisa um pouco mais dentro da realidade do clínico brasileiro. Nós estamos fazendo uma irradiação, né, transcraniana, através de uma faixa que emite 155 miliwatts por centímetro quadrado, e diversas outras faixas, né, que a gente posiciona estrategicamente nos antebraços do paciente, na região abdominal e também nas costas do paciente, na região lombar, e também na região das coxas. Então, utilizamos 6 mantas aqui corporais e uma craniana nesse paciente.
Então, nós fizemos aí 4 semanas e fizemos uma análise tanto de dor desse paciente, também fizemos uma análise, aqui eu estou mostrando para vocês sua análise dos componentes cognitivos que nós avaliamos através desse equipamento, que parece um mouse, mas na verdade é um equipamento bastante sensível, ele faz uma análise vibrotátil do paciente através de respostas indutivas, né, entendendo como que o córtex somatosensorial está processando essas informações. E nós percebemos que houve uma melhora bastante significativa no foco desse paciente, que é realmente um ponto negativo desses pacientes quando a gente começa o tratamento, e uma diminuição no tempo de reação deles ao estímulo vibrotátil. Isso quer dizer que a parte de funções executivas do paciente, ela está melhorando gradativamente com o tratamento pela fotobiomodulação, tá? Então, ainda é um estudo, esse estudo preliminar nós estamos enviando essa semana agora para publicação, com 10 pacientes, né, um estudo piloto ainda, mas a gente está ainda desenvolvendo o estudo maior, né, que será o estudo de doutorado aí de uma das alunas. Bom, então, fotobiomodulação ajuda bastante nesse componente, que é a disfunção mitocondrial. Um outro componente que nós mencionamos anteriormente é a disfunção autonômica que esse paciente apresenta. E a disfunção autonômica, na verdade, ela se traduz por uma alteração no equilíbrio entre o sistema nervoso autônomo, né, ou o sistema nervoso neurovegetativo, simpático e parasimpático. Nós sabemos, né, que o sistema nervoso simpático ele é regido primariamente pela liberação de 2 neurotransmissores, a adrenalina e a noradrenalina, que dão aquela reação de fuga ou luta, né? É uma reação de proteção. E quando nós temos essa reação de fuga ou luta, a gente determina isso como simpaticotonia, o aumento do tônus simpático, isso faz com que nós tenhamos aquela sensação de medo. Então, você imagina, por exemplo, um cachorro bravo, um pitbull correndo atrás de você, né? E você tem aquela reação, ou eu fujo, né? Ou eu luto, ou eu congelo. Eu recomendo que fuja, né? Mas o que acontece é que essa reação é uma reação de proteção, é uma reação de sobrevivência, né? E ela suplanta outras atividades. Então, quando nós temos uma ativação simpática, no nosso sistema parasimpático, que é justamente o da homeostase, que vai reger, por exemplo, a nossa digestão, vai reger, por exemplo, vai aumentar a nossa variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, a gente trava ali no sistema simpático e diminui bastante o sistema parasimpático, e os dois funcionam como uma balança. Quando um aumenta, o outro diminui. O fato é que 60% a 80% dos pacientes com fibromialgia, hoje, eles apresentam simpaticotonia. Então, isso é uma parcela muito grande, demonstrando que existe um componente autonômico importante que deve ser corrigido também. O problema com a simpaticotonia mantida por muito tempo é que quando você mantém essa reação de fuga ou luta, uma liberação constante de noradrenalina por parte de uma região específica lá do seu cérebro, chamada de locus cerúleus, você acaba por não ter a possibilidade de fazer outras coisas, como, por exemplo, um aprendizado, né? Quando você está no modo de sobrevivência, você não consegue prestar atenção em nada, não consegue prestar, a não ser a sua própria sobrevivência. Então, veja que essa reação de simpaticotonia, ela impede que outras atividades elas sejam consolidadas no nível do sistema nervoso central, por exemplo, tá? Então, é um problema que nós precisamos lidar no nosso paciente com fibromialgia. E aí a gente, né, vai ter a forma como a gente avalia isso. Existem diversas formas de avaliar simpaticotonia, mas a forma mais simples da gente avaliar é justamente avaliar através da variabilidade da frequência cardíaca. Então, você, com um cardiofrequencímetro simples, né, um Polar, por exemplo, que hoje custa, né, algumas centenas aí de reais, a gente consegue parear ele com um aplicativo ou com um software e fazer a extração, né, de dados, de parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca, que eu vou mostrar para vocês aqui. E é muito interessante que aqui a gente vê que existe alguns
também trabalhos aqui, 2 trabalhos aqui especificamente, mostrando uma ligação muito intrínseca entre o excesso de produção, a manutenção da simpaticotonia e a perpetuação, por exemplo, da dor nesse paciente com fibromialgia, tá? Então, é um componente que também vai influenciar naturalmente na dor do nosso paciente. Pois bem, aqui a gente está vendo 2 índices interessantes, marcados aqui com a seta vermelha na figura logo abaixo, aqui à esquerda, e são os índices parasimpático e do sistema nervoso simpático. Então, a gente tem uma classificação, são dados normativos nessa tabela à sua direita, e aí eu marquei aqui para ficar mais fácil para a gente entender onde o paciente ele está, né? Então, o paciente fibromialgico avaliado, a gente tem aqui o paciente com um baixo tônus parasimpático, né, classificado aqui, e um tônus simpático muito aumentado, que é o característico do paciente com fibromialgia. Então, uma coleta simples de 3 minutos que a gente faz com o paciente, nós conseguimos triar a simpaticotonia nesse paciente, obviamente entrar com medidas para corrigir esse problema. Outros índices também são que a gente pode extrair, né, dessa coleta de dados, são índices um pouco mais complexos, né, mas que a gente também vê aqui que o nosso paciente ele está bastante pobre no que se refere ao controle parasimpático. Então, aqui o RMSSD, não vou explicar muito sobre essas siglas agora, não faz muito sentido nesse momento, mas é só você entender que esse paciente aqui estava com 15 milissegundos de RMSSD, então ele estava abaixo aqui de 20, né, milissegundos, que foi considerado pobre aqui na ativação parasimpática dele. Isso quer dizer que ele estava realmente com simpaticotonia. Então, veja que os dados, um confirma, acaba confirmando o outro, né? E um outro dado aqui, que é o SDNN, que é o desvio padrão entre as ondas R e R, né? Mas não vou ficar falando sobre isso aqui, mas enfim, está 23,04, está abaixo de 50, então também é um índice que demonstra baixo tônus parasimpático e um tônus simpático aumentado. Bom, e aí o que a gente faz, Alexandre? Bom, nós temos diversas coisas que a gente pode fazer. Nós podemos trabalhar, por exemplo, com sons, né, com a estimulação binaural que nós falamos, onde o paciente ele recebe uma frequência, um ruído, né, diferente no ouvido direito e no ouvido esquerdo, e a resultante dessas frequências é o que você quer atingir, por assim dizer, o sistema nervoso central do paciente. E normalmente, para esses casos de simpaticotonia, nós vamos utilizar frequências mais baixas, frequências no nível teta ou no nível alfa, chegando até delta. Delta tem mais a ver com sono profundo, mas a gente precisa baixar, digamos assim, essa simpaticotonia no paciente. Uma das estratégias é utilizar os sons binaurais, né, que é uma forma de neuromodulação também. Uma outra estratégia que a gente tem é a estimulação auricular, porque aqui na orelha do paciente, aí eu vou passar para vocês aqui para vocês verem, nós temos, ficou bem fora de formato aqui, acho que quando a gente subiu a apresentação ela desformatou um pouquinho, mas não tem problema não. Aqui a gente está vendo uma orelha, né, e tudo que vocês estão vendo, essas ramificações em verde aqui, são ramificações vagais, ramificações do nervo vago, tá? As outras ramificações são plexos cervicais e também no nervo trigêmeo. Mas nós temos a inervação do nervo vago, principalmente na região do tragus na orelha e na região das conchas inferior e superior. Então, através da estimulação vagal nessas regiões, né, e essa é uma das únicas regiões onde o nervo vago ele passa superficialmente no nosso corpo. Nós temos a região da orelha, nós temos a região retroauricular também e na região da cervical. Então, quando você estimula essa área, né, você está aumentando o tônus vagal. E a gente sabe que aumentar o tônus vagal significa também aumentar, digamos assim, o parasimpático, o tônus parasimpático do paciente. Então, nós temos acesso ao sistema nervoso autônomo através do nervo vago, fazendo essa estimulação auricular, né, com correntes elétricas bastante específicas. A gente utiliza o TENS, claro que com frequências e largura de pulso bastante específicas para o que a gente quer, né? E a grande vantagem é que 80% das fibras que estão aí nessa região do nervo vago, elas são fibras aferentes. E como o nervo vago é um nervo craniano, nós temos uma comunicação especificamente direta com o sistema nervoso central. A pergunta é, isso dá certo? Né? Será que a gente realmente consegue ativar áreas cerebrais que vão nos ajudar a controlar a simpaticotonia do paciente? Bom, esses estudos com ressonância nuclear magnética dizem que sim, tá? Então, a ressonância nuclear magnética
funcional, na verdade, ela acontece, ela mensura, por assim dizer, a atividade neuronal através do metabolismo, através principalmente do aumento hemodinâmico, né, em determinadas áreas, e você consegue estimular o paciente enquanto ele está dentro da ressonância. Então, a gente aplica um estímulo, nesse caso aqui especificamente o estímulo auricular, e aí a gente vê quais áreas são recrutadas, por assim dizer, do nosso sistema nervoso central. Então, aqui um estudo que foi feito estimulando justamente a área de inervação vagal, que é a área da concha, essa parte mais embaixo, aí do ponto vermelho mais embaixo, e a gente percebe que existe realmente uma atividade maior, né? Quanto mais vermelho e amarelo, maior a atividade cortical e subcortical, e quando a gente estimula lá em cima na orelha, a atividade ela já não é mais tão percebida. Aqui um outro estudo mostrando também áreas mais específicas, em cortes sagitais e frontais, né, da ressonância, mostrando que nós temos ativação, por exemplo, de regiões do lóculo cerúleus, que é um grande produtor de norepinefrina, né, mas em quantidades pequenas, então a gente consegue ter o efeito anti-inflamatório sem ter, por assim dizer, um aumento na simpaticotonia. Mas nós também temos uma outra região estimulada, que é o núcleo do trato solitário, mais abaixo ali no tronco cefálico. Então, o núcleo do trato solitário, assim como o sistema mesolímbico, é um dos grandes produtores de GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso central, tá? Então, o GABA, ele tem essa função e ele também é um neurotransmissor, assim como a acetilcolina, modulador do sistema nervoso parasimpático. Então, quanto mais estimular o núcleo do trato solitário, mais produção de GABA nós vamos ter. Algumas áreas também de conectividade entre hemisférios, né? Isso na fibromialgia não é um componente importante, mas em outras patologias, como por exemplo na esquizofrenia e no transtorno do espectro autista, existe uma deficiência na comunicação entre hemisférios. E ali, com a estimulação auricular, nós conseguimos fazer com que, principalmente as porções posteriores do corpo caloso e do sistema límbico e mesolímbico sejam mais ativadas. Então, a comunicação interhemisfério, ela fica um pouco mais facilitada através dessa estimulação que nós fazemos na orelha do paciente, né? Bem desformatado. Então, o que acontece é que a gente consegue liberação de neurotransmissores, então o GABA ele tem muita relação com a neuroplasticidade, a acetilcolina com ativação parasimpática, a norepinefrina com o sistema simpático. É justamente o ajuste dos parâmetros, a quantidade da frequência e também da largura de pulso que nós impomos aí na corrente elétrica que vai fazer com que haja uma diferença em qual neurotransmissor especificamente ou quais áreas nós vamos estimular mais o sistema nervoso central. Aqui apenas mostrando para vocês o resultado do pós, né? Eu mostrei o antes da variabilidade de frequência cardíaca, e a gente está mostrando o depois, onde o paciente ele já está em índices mais próximos do normal, né? Todos os índices, principalmente o sistema nervoso parasimpático e simpático mais equilibrados, e também os índices que eu já mostrei antes de RMS-SD e também de SDNM. E isso, obviamente, nós né, estamos baseando em estudos, existem diversos estudos mostrando a correlação entre essa estimulação e essa aferição que nós fazemos através da variabilidade da frequência cardíaca com os sintomas ou que o paciente ele manifesta como desfecho clínico para que a gente consiga controlar, por assim dizer, aquilo que a gente está fazendo. Então, o monitoramento do paciente ele é constante, porque a gente gasta 3 minutos para fazer essa aferição, talvez menos que o tempo de preenchimento de um questionário, por exemplo, né? Por fim, eu queria falar para vocês um pouco talvez da técnica neuromodulatória que mais tem evidências hoje, né, na ciência, tirando a TMS, né? Então, a TMS é a estimulação magnética transcraniana, e o TDCS é a estimulação elétrica transcraniana. Então, nós utilizamos uma corrente elétrica polarizada, então nós temos um polo positivo e um polo negativo, que passa essa corrente através do nosso sistema nervoso central. E aqui a gente está vendo também, numa montagem da ressonância nuclear magnética, que nós conseguimos atingir áreas corticais e até subcorticais, dependendo da montagem que nós fazemos desse sistema, né? E quando a gente olha, né, para a fibromialgia, né, a quantidade de evidências que nós temos, de revisões sistemáticas com meta-análise, e lembrando a vocês, né, que revisão sistemática com meta-análise é o nível mais alto de evidência que nós temos hoje, né, disponível na literatura, e desde 2012 nós sistematicamente temos aí a publicação de revisões sistemáticas com meta-análise, reiterando o papel
positivo e benéfico do TDCS para a fibromialgia, tá? Então, hoje, o TDCS ele é considerado grau A de recomendação. Isso quer dizer que nós não temos mais dúvidas a respeito do benefício do TDCS para tratamento do paciente com fibromialgia, através de todos esses estudos aqui. Eu coloquei o que deu aqui, mas existem outros mais, que a gente pode considerar para a nossa prática clínica, né? Bom, o TDCS, então, ele acaba por ajudar, né, o nosso neurônio a disparar quando a gente faz uma estimulação anódica. Vocês estão vendo nesse gráfico aqui à direita, né, em cima, que nós temos um potencial de repouso neuronal, e quando nós utilizamos o TDCS, nós elevamos esse potencial de repouso um pouquinho. Então, fica mais fácil do neurônio despolarizar, né, e, consequentemente, repolarizar também. Então, ele despolariza mais facilmente e ele repolariza, ele se recupera mais facilmente. O que possibilita, em termos de aumento de taxa de frequência do neurônio, uma quantidade maior de disparos de neurônio por unidade de tempo. E quanto mais nós disparamos o nosso neurônio pré-sináptico, né, mais comunicação com o neurônio pós-sináptico nós vamos ter. E aí nós fortalecemos essa sinapse entre o neurônio pré e o neurônio pós. Quando eu direciono isso, né, digamos assim, para fibromialgia, por exemplo, e hoje existem estudos que combinam a estimulação transcraniana com, por exemplo, o TENS que nós utilizamos para a diminuição de dor do paciente perifericamente. Então, a estimulação periférica junto com a estimulação central. Quando nós fazemos isso no longo prazo, o que nós ocasionamos é um redimensionamento das redes neuronais, né? E essas redes neuronais, elas, através da neuroplasticidade, a gente chama isso de plasticidade sináptica ou plasticidade homocináptica, nesse caso, fazendo com que haja uma melhora no aprendizado. E aí essas redes neurais que determinam esse comportamento doloroso, esse processamento exagerado, às vezes, inclusive, da dor do paciente, elas vão ser reconectadas, vão ser refeitas. E aí o que acontece é que nós vamos ter uma diminuição gradativa e paulatina da dor do nosso paciente através da neuromodulação. Outros efeitos que nós temos do TDCS envolvem também o aumento da hemodinâmica cerebral. Recentemente, nós publicamos um artigo na Applied Science a esse respeito. Então, para pacientes especificamente que têm uma diminuição de hemodinâmica cerebral, nós temos um aumento dessa hemodinâmica através de também produção de mais NO e também de atuação diretamente nas células gliais que controlam a perfusão, que são os astrócitos, e controlam também a vasodilatação ali, tanto nas artérias parenquimais quanto nos capilares que estão mais profundamente no sistema nervoso central. Então, o TDCS ele tem esse efeito. E quando a gente aumenta a hemodinâmica cerebral, algumas coisas vão acontecer. Primeira coisa que vai acontecer é que aumenta o fluxo sanguíneo, então nós aumentamos o aporte de oxigênio para o cérebro, aumentamos também o aporte de glicose, então nós temos mais matéria-prima para poder produzir energia, mas concomitantemente com isso, nós temos também um aumento da drenagem do sistema nervoso central através do sistema nervoso sistema linfático. Tá? Então, o sistema linfático é similar ao sistema linfático que drena, por assim dizer, o sistema nervoso central, tirando os resíduos, os catabólitos que estão sendo produzidos ali. Uma coisa interessante também é que quando a gente leva mais sangue, a gente leva mais calor. E mais calor significa diminuição da viscosidade. Então, aumenta também a perfusão entre o componente intravascular e o componente extravascular. E, por fim, um estudo recente do professor Maron Bixson, lá da Universidade de Nova York, eles mostraram que o TDCS também é capaz de aumentar a permeabilidade até 100 vezes da barreira hematoencefálica. Isso é bastante interessante, porque nós podemos, por exemplo, utilizar isso para a condução de medicação para o sistema nervoso central, ou mesmo para melhorar a perfusão também entre o vaso sanguíneo e também o sistema nervoso central per si. Aqui o estudo que nós temos também, uma case series que nós conduzimos com uma médica lá de Uberlândia, a doutora Rosane, fazendo a dosagem de cortisol pré e pós e também de PCR desses
desses pacientes que têm um aumento do processo inflamatório e também da eletroencefalografia, mostrando que a gente tem uma redução dos biomarcadores de inflamação e também uma melhora, por assim dizer, na redução, temos uma redução na coerência de beta rápida no eletroencefalograma. Isso quer dizer que o paciente realmente ele tem um efeito muito benéfico na redução dessa simpaticotonia através do emprego do TDCS. Aqui, apenas um paciente nosso, aqui eu peguei como exemplo apenas o paciente do nosso ambulatório. Então, o nosso ambulatório, que nós temos aqui, nós atendemos a população e nós fazemos essa triagem dos pacientes, aqui mostrando para vocês que, do ponto de vista cognitivo, o nosso paciente também melhora a acurácia, melhora a plasticidade, né? E dependendo disso aqui com o TDCS, então com a aplicação do TDCS. Bom, apenas sumarizando para finalizar minha fala aqui com vocês, nós temos algumas modalidades e usos. Primeiro, para melhorar a disfunção mitocondrial, podemos utilizar a fotobiomodulação transcraniana de corpo inteiro ou de grandes áreas. Para disfunção autonômica, para diminuir a simpaticotonia, principalmente a estimulação auricular vagal, podemos utilizar também biofeedback por variabilidade de frequência cardíaca, que é uma outra técnica, e também frequências binaurais, que eu também não falei extensivamente aqui para vocês, por causa do tempo. E para dor, modulação central e também melhora da qualidade de vida, hoje nós sabemos que o TDCS ele é padrão ouro para se utilizar para tratamento de pacientes fibromialgicos. Aqui nesse QR Code você tem acesso a todas as referências que eu mencionei durante a minha fala aqui, então você pode escanear esse QR Code, você vai cair numa pasta no meu Google Drive, onde você pode baixar os artigos que eu mencionei aqui e fazer uma leitura um pouco mais cuidadosa a partir dessas evidências que nós temos disponíveis. Eu quero também aproveitar para fazer um convite para vocês, né? Nós estamos com um curso de TDCS já marcado, e a gente vai, é um curso híbrido, onde a teoria ela é dada online, facilitando assim o acesso de todo o país praticamente. Então nós temos alunos do país inteiro, de norte a sul do país, e nós temos uma modalidade prática, um módulo prático que vai acontecer no Rio de Janeiro presencialmente, né? E também aqui em Minas Gerais. Então a gente tem duas modalidades. E também um outro curso que é de estimulação auricular para o nervo vago. A professora Bruna Cabugueira, ela vai falar especificamente sobre o zumbido, mas eu vou dar um panorama bem geral sobre a estimulação vagal, tá? Então, quem tiver interesse em trabalhar com neuromodulação especificamente com o TDCS, que é uma bela de uma modalidade, padrão ouro para fibromialgia, e trabalhar com estimulação auricular, nós temos esses dois cursos aí já agendados. Nesse QR Code que está à sua direita, você consegue entrar em contato diretamente com a nossa assessoria e pegar mais informações e se inscrever nesses dois cursos aí que estão já à disposição de vocês. Bom, eu quero deixar meu agradecimento, deixando também meu contato aqui, né, no Instagram. Então você pode me contatar lá, eu converso, sou eu mesmo que faço a conversa lá no meu Instagram, no meu direct, e eu tenho um canal no YouTube. Esse canal aqui, ele tem algumas palestras que a gente vem dando ao longo do tempo, em especial tem uma de plasticidade sináptica que eu aconselho muito que vocês assistam, porque essa palestra de plasticidade sináptica foi um pedaço da disciplina de mestrado e doutorado que a gente ministra aqui, que é Fundamentos de Neuromodulação, aplicado ao desempenho cognitivo e físico, e que ela dá um embasamento bastante interessante a respeito da mudança que acontece e as reações bioquímicas que são necessárias para que haja realmente um aumento de conectividade entre neurônio pré e pós-sináptico e consolidação de memórias e também mudança comportamental do nosso paciente, seja motor ou cognitivo, tá bom? Agradeço a organização e me coloco à disposição para alguma pergunta, se